Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos todo mundo aí enfrentando essa situação inesperada, mas eu tenho dito, talvez até já tenha repetido isso para vocês, se for me perdoem, mas eu tenho dito que essa crise não é a primeira, não é a última. Então isso significa que, como outras que foram superadas, essa vai ser superada também. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer agora é ocupar nossa mente, investir na nossa capacitação e se preparar aí para os desafios que virão quando a gente tiver que retomar a atividade econômica. O melhor que cada um pode fazer é estar melhor preparado para isso, beleza? Então, vamos continuar a nossa sequência. A gente já tá disponível lá o que a gente já fez até a sessão 1.4, então a gente acabou a unidade 1. A partir de hoje, então, a gente começa a unidade 2, que trata das bases da cadeia de suprimentos. E, especificamente, a aula de hoje é sobre a cadeia de suprimentos, ok? Só que antes disso, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Essa disciplina ela é blended, então tem uma série de atividades e de tarefas e exercícios que vocês precisam fazer no portal. Então não deixem de ler as mensagens, não deixem de realizar as atividades no portal, porque se vocês perderem os prazos da Blended, não tem como recuperar, tá bom? Então fiquem atentos nisso aí, para a gente não ter nenhum problema com ela mais à frente, beleza? Muito bem. Algumas observações iniciais. Um conceito de cadeia de suprimentos é que trata dos processos que vão ligar as empresas, desde a fonte inicial de matéria-prima, o início mesmo de qualquer processo produtivo, até o ponto de consumo do produto acabado. E nessa cadeia de suprimentos ocorrem fluxos tanto de materiais, quanto de informações, quanto de recursos financeiros, ok? E aí tem uma forma de se referir à cadeia muito específica. Tá? Você tem a empresa montadora como centro, como referência. Então, tudo que está antes da empresa montadora, a gente fala dos fornecedores que estão a montante. Tá? Em inglês, usa-se o upstream. Lembra aí que se tem falado muito agora dos vídeos em streaming? Stream é o fluxo. Então, tudo que está acima do fluxo, a montante da empresa, são os fornecedores. E os clientes da empresa, incluindo aí também os seus distribuidores, estão a jusante da empresa, em inglês o downstream. Então, entender aí essa nomenclatura que pode aparecer em textos que vocês estejam lendo, beleza? O que a logística abrange? Na verdade, a gente pode entender a logística como um conjunto de atividades que integra, coordena e controla o fluxo físico de materiais e também o fluxo de informações nas fases de compra, armazenagem, manipulação de materiais, movimentação, distribuição e transporte. Ok? Agora, algo muito importante: entender que existem 4 subsistemas logísticos. Primeiro, existe a logística de suprimentos. São todos os processos que envolvem desde a entrada de material até a liberação para produção. Então, tudo que ocorre antes do processo produtivo, a gente vai chamar de logística de suprimentos. Depois, a gente tem a logística de produção, é tudo aquilo que ocorre no processo produtivo, as necessidades logísticas no processo produtivo. Tem aí o abastecimento das linhas e todas as movimentações que ocorrem nesse processo. Temos também depois a logística de distribuição, que ela se inicia com o recebimento do produto acabado e vai até a distribuição para o consumidor. E
Mais recentemente, com a preocupação aí com os impactos no meio ambiente, a preocupação aí da gente ter um desenvolvimento sustentável, surgiu e tem tido grande destaque a logística reversa, que faz um fluxo contrário. Enquanto os três subsistemas logísticos anteriores eles vão do fornecedor até o consumidor, na logística reversa se analisa o processo logístico que se inicia no consumidor e vai até os fornecedores. A gente vai falar disso mais à frente também. Beleza? Muito bem. Dois conceitos muito importantes: diferenciar logística integrada de gestão da cadeia de suprimentos. A logística integrada é quando você vê esses sistemas logísticos que a gente conversou de uma forma integrada, onde a empresa ela vai buscar ter um alinhamento estratégico, oferecer o melhor nível de serviços e buscar reduzir os custos. E o que seria então a gestão da cadeia de suprimentos? Tem uma diferença aí que é sutil, mas é fundamental. É o conjunto de todos os processos e organizações que estão envolvidos na disponibilização de um bem ou serviço, desde o fornecedor até o consumidor final. Ah, mas isso não é logística integrada? Tem um detalhezinho aqui, moçada, que quando a gente vê aqui organizações, tá? Que está no plural. Então, muitas vezes a gestão da cadeia de suprimentos envolve empresas diferentes, empresas que têm que trabalhar em parceria, empresas que têm que planejar a estratégia juntos. Então, o conceito de gestão da cadeia de suprimentos é um conceito mais abrangente do que o conceito de logística. Beleza? Entendido aí a diferença? Legal. Vamos em frente. Porque agora a gente vai ver uma diferença fundamental que a empresa tem que entender claramente como que ela funciona. Existem basicamente dois sistemas de produção quando a gente analisa o processo em relação à demanda. Demanda é, ou são, melhor dizendo, o sistema puxado e o sistema empurrado. Vamos ver a diferença entre eles? É tranquilo. O sistema puxado, e aí em alguns lugares você vai também achar o inglês pull, a operação ela começa, a operação de produção, ok? Ela começa a partir dos pedidos dos clientes. Então você já sabe o que é que o cliente pediu e aí então você começa o seu processo produtivo. Um exemplo claro disso é aquela pizzaria de teleentrega, em que a partir do pedido do cliente, a produção então vai começar, ok? O sistema empurrado, ou push, ele opera com uma previsão de demanda, onde a empresa tenta antecipar os pedidos que ela vai receber. Um exemplo claro é o restaurante self-service. Então você chega lá e, como cliente, você espera que a comida já esteja pronta, ou seja, que a produção já tenha ocorrido. Então, o que eles têm que fazer? Eles vão programar a sua produção a partir de uma estimativa do comportamento que os seus clientes terão, ok? Então, o sistema puxado é como se a demanda puxasse a produção, ok? E o sistema empurrado, a própria produção ela ocorre em função de uma demanda prevista, beleza? Muito bem. Agora, a diferença entre essas duas abordagens, ela traz à tona uma questão que é fundamental na estratégia logística, que é o seguinte: se você tem pouco estoque, você vai ter pouco recurso financeiro parado, o que é fundamental nos dias de hoje, ok? Mas, por outro lado, se ocorrer um aumento da demanda, você corre o risco de não conseguir atender. Então aí você tem uma situação que leva a tomada de decisões que nem sempre são fáceis, ok? Se você vai
valorizar a sua segurança ou se você vai valorizar a sua necessidade de redução de custos. A partir daí, a indústria e a ciência, mais do que a indústria, melhor dizendo, a ciência desenvolveu algumas técnicas, algumas ferramentas de apoio à gestão de estoques, que a gente vai ver alguma delas. A primeira é a famosa Just-in-Time, que é muito mais do que uma técnica, é na realidade uma filosofia, em que a ideia é ajustar a produção para produzir apenas o necessário e no tempo necessário. Então, Just-in-Time traz uma abordagem de redução de estoques. Eu estou apresentando aí um link de um vídeo muito legal no YouTube. Vale a pena você assistir para conhecer mais sobre essa abordagem, ok? Junto com o Just-in-Time, uma ferramenta muito interessante é o Kanban, em que, a partir de um processo que se iniciou muito simples, hoje você tem aí uma grande variedade de utilizações do Kanban, mas que é basicamente um controle de produção por cartões, em que, a depender da cor e de outros detalhes aí, você tem uma comunicação muito fácil entre os diferentes setores de produção para que você possa visualizar o que é que está sendo fabricado e estocado. Tem também aí um link que eu acho que é bastante interessante, um vídeo muito bom, simples, rápido, que vale a pena vocês assistirem sobre o Kanban, ok? Agora, existem também métricas, medidas que são importantes, indicadores que são importantes para a gestão de estoques. O primeiro deles é o lead time, que nada mais é que o tempo que é necessário para concluir o ciclo de produção. E esse processo ele começa no momento do pedido. Então você começa a contar o tempo a partir do momento em que o pedido é registrado até o momento em que a entrega ela é realizada. E lógico, as empresas vão tentar reduzir ao máximo o lead time. Para isso, é preciso administrar bem o nível de estoque de matéria-prima que vai ter na empresa, as parcerias com os fornecedores e também buscar aí melhorar os processos de produção, ok? Uma outra medida importante é o lote econômico de compra, ou seja, quanto que você vai comprar de cada vez. E aí, pessoal, costuma haver vou usar uma palavra forte aqui, pode haver até um conflito. Porque o setor de compras, por exemplo, quem já atuou nessa área, sabe que o setor de compras vai procurar sempre diminuir o custo unitário daquilo que ele está comprando. Então, para isso, ele vai tentar negociar volumes de compra maiores. Só que, quando você compra uma quantidade de uma determinada matéria-prima que você vai usá-la muito pouco, aquilo que você economizou na sua compra pode ser que se perca no seu custo de estocagem. Então é preciso aí haver um canal de comunicação muito bom, uma coordenação do processo legal para você trabalhar nesse processo de minimizar tanto o custo de aquisição quanto os custos de estocagem. Beleza? Agora, vamos falar de um negócio muito legal, o ERP. Tá? Eu coloquei aqui como software, mas na verdade é mais abrangente até. A gente pode pensar em um sistema, numa abordagem, às vezes um conjunto de softwares, mas a ideia é você centralizar todas as informações da empresa em uma única plataforma. Então aí você vai fazer com que os setores possam, entre aspas, aí, falar entre si. Vendas, finanças, estoque, recursos humanos. Você tem aí informações de todos esses setores para que o tomador de decisão possa, então, ver qual que é o melhor caminho a ser tomado. E, dentro do ERP, existe o MRP, tá? O seria aí, tá?
o planejamento, tá? de requisição de material, por assim dizer, é uma parte, um componente do ERP especificamente destinado a planejar as necessidades de materiais. Então aí ele vai ajudar você como gestor da empresa, a decidir as melhores quantidades, os volumes de compra, as datas de compra. Então ele vai trabalhar aí com uma série de informações que você vai alimentar o sistema para que ele te auxilie aí nessa decisão de compra de materiais para produzir um determinado produto, ok? Bom, a respeito desses dois, eu deixei aí para vocês dois vídeos que vale muito a pena vocês assistirem, também videozinhos rápidos sobre o ERP e sobre o MRP, ok? Muito bem. Então agora, o que a gente vai fazer para terminar essa nossa aulinha? Eu queria que vocês assistissem um vídeo curto, bem direto, em que um moço ele traz aí uma visão da cadeia de suprimentos, e aí vocês vão escolher um produto qualquer que vocês queiram, e vocês vão então elaborar essa cadeia de suprimentos. Não precisa você detalhar, mas você vai esquematizar essa cadeia de suprimentos. Você pode fazer isso no seu caderno, pode fazer isso numa folha de papel. Aí você vai tirar uma foto desse desenho e vai me enviar por e-mail, ok? Eu preciso disso por e-mail para ter esse registro aí para o Pitágoras, e isso então vai contar com uma atividade avaliativa da aula de hoje, ok? Então, mãos à obra agora, assistir os vídeos de complementação, esse vídeo de cadeia de suprimentos, elaborar uma cadeia de suprimentos, fazer o esquema, tirar uma foto e mandar para mim, beleza? Semana que vem a gente vai estar junto aí, se Deus quiser. Um abração para todo mundo. Quem tiver aí com dúvida, pode entrar em contato comigo, beleza? Um abraço aí, moçada. Até mais.